Talvez você esteja se perguntando por quê. Mesmo orando tanto, chorando tanto, acreditando tanto, algumas coisas simplesmente não mudam. Você pede, suplica, jejua, insiste e nada. O tempo passa, as portas continuam fechadas e o silêncio parece ser a única resposta. Enquanto isso, outras pessoas dizem poucas palavras, fazem um simples decreto e tudo começa a se mover. Isso não é coincidência, não é sorte, e não é Deus escolhendo alguns e ignorando outros. Essa pergunta atravessou gerações. E foi exatamente esse incômodo que levou uma mulher, no início do século XX, a descobrir um dos princípios espirituais mais poderosos já ensinados sobre a fé cristã. O nome dela era Florence Scovel Shinn. Florence não era pastora, não era teóloga tradicional, não ocupava púlpitos nem liderava instituições religiosas. Ela era ilustradora, professora e escritora, vivendo em Nova York em uma época marcada por crises econômicas, desemprego, medo e instabilidade. Justamente por isso, sua autoridade não vinha de títulos religiosos, mas de resultados visíveis. Pessoas que aplicavam seus ensinamentos viam mudanças reais, dívidas sendo resolvidas, curas acontecendo, portas se abrindo, padrões de escassez sendo quebrados. Florence ensinava algo que até hoje incomoda muita gente. Deus governa por leis espirituais, e uma das leis mais ignoradas é o poder da palavra falada em alinhamento com a fé. Ela dizia que a maioria das pessoas ora corretamente, mas fala errado o resto do dia, e anula com a própria boca aquilo que pediu em oração. Enquanto muitos falavam do problema, Florence ensinava a enviar a palavra. Enquanto muitos imploravam, ela ensinava a decretar. Enquanto muitos descreviam a falta, ela ensinava a concordar com a promessa. Existe uma diferença profunda entre falar palavras e enviar palavras, entre repetir versículos por hábito e ativar leis espirituais. A maioria das pessoas fala demais sobre o caos e envia de menos a palavra certa. E é exatamente aí que tudo trava. Florence baseava esse ensinamento em um versículo que ela chamava de uma lei espiritual absoluta. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ela dizia: se Deus envia palavras com missão, e se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nossas palavras também carregam missão quando estão alinhadas à Escritura. Mas antes de ensinar isso a milhares de pessoas, Florence precisou viver esse princípio na própria pele. Houve um tempo em que ela também encarava contas atrasadas, portas fechadas e silêncio. Em seu pequeno apartamento em Nova York, Florence se viu sozinha, sem respostas visíveis, sem recursos suficientes e sem garantias. Ela já ensinava sobre fé, mas naquele momento percebeu que precisava compreender, de forma prática, como a palavra funcionava de verdade. Em vez de chorar mais uma vez, ela fez algo diferente. Abriu a Bíblia não como quem busca consolo, mas como quem busca entendimento. Seus olhos pararam em Isaías 55. E quando chegou ao versículo 11, algo se encaixou. Deus não estava apenas prometendo falar. Ele estava revelando como o céu opera. Toda palavra enviada com propósito não volta sem cumprir sua missão. Florence entendeu que muitas palavras voltam vazias porque nunca foram enviadas. Foram apenas faladas. Naquela noite, ela parou de descrever o problema e fez um decreto. Colocou a mão sobre as contas e declarou, em voz firme, alinhando sua boca à palavra. Não implorou, não negociou, enviou. E nos dias seguintes, portas financeiras se abriram de forma inesperada. Clientes antigos reapareceram, oportunidades surgiram, não por acaso, por lei espiritual. A partir desse momento, Florence passou a ensinar algo revolucionário. O mundo espiritual não responde ao desespero, responde à palavra alinhada. Jesus fazia exatamente isso. Ele não implorava diante das circunstâncias. Ele enviava palavras. Ao vento disse: aquieta-te. A morte disse: vem para fora. A doença disse: sê curado. E tudo obedecia. Florence dizia que Jesus nunca descreveu o problema.
Ele sempre falou com autoridade sobre a solução. Ela também confrontava alguns mitos religiosos profundamente enraizados. O primeiro mito: se Deus quiser, Ele faz. Minhas palavras não importam. Florence respondia com as próprias palavras de Jesus: seja feito conforme a tua palavra. Não conforme o seu pedido, conforme a sua palavra. O segundo mito: falar promessas é falta de humildade. Florence ensinava que humildade não é negar o que Deus disse, mas se submeter a isso. Dizer: faça-se em mim, segundo a tua palavra. O terceiro mito: se for de Deus, acontece sem eu falar nada. Florence ensinava que Deus escolheu envolver a boca humana no cumprimento das promessas. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Ela dizia algo forte: promessa não confessada é semente guardada na gaveta. Quando você entende isso, começa a perceber por que tantas orações parecem não passar do teto. Não é porque Deus não ouviu, é porque nenhuma palavra foi enviada. Pedido não é envio, reclamação não é envio, desabafo não é envio. Envio acontece quando você fala a promessa como quem libera uma ordem espiritual. Florence chamava isso de palavra missionária. Uma palavra com endereço, missão e destino. Ela ensinava uma frase simples, mas profunda, que seus alunos usavam para destravar áreas específicas da vida. Eu envio a palavra de Deus sobre esta situação, e ela não volta vazia. Ela prospera na missão para a qual foi enviada. Florence explicava que cada parte dessa frase carrega autoridade espiritual. Quando você diz, eu envio, você assume sua posição de cooperação com Deus. Quando diz, a palavra de Deus, você tira sua opinião do centro. Quando nomeia a situação, você dá endereço. Quando declara que ela não volta vazia, você ativa uma lei divina. Ela ensinava a declarar uma única vez, com fé, e depois descansar. Quem repete por medo, demonstra insegurança. Quem confia, descansa. Ao longo dos anos, Florence viu mães solteiras saírem da escassez, homens desempregados receberem oportunidades inesperadas, pessoas doentes experimentarem restauração. Não por mágica, por alinhamento. Ela dizia: a palavra que você envia constrói o caminho que você pisa. Agora, pare por um instante e olhe para sua própria vida. Quantas vezes sua boca reforçou exatamente aquilo que você não queria viver? Cada palavra é uma semente, e toda semente trabalha. A palavra certa, enviada no espírito certo, cria movimentos invisíveis que mais cedo ou mais tarde se tornam visíveis. Florence ensinava que gratidão antes da resposta é o selo da fé madura. A palavra é enviada, a gratidão sela, e o descanso confirma. A partir do momento em que você entende esse princípio, você nunca mais fala de qualquer jeito. Nunca mais ora como antes. Nunca mais trata a palavra como algo leve. Porque tudo foi criado pela palavra. Tudo é sustentado pela palavra. E tudo responde à palavra. Florence costumava dizer: Deus não responde ao pânico. Deus responde à fé expressa pela palavra. Hoje, antes de seguir com sua rotina, faça algo simples. Nomeie sua situação. Envie a palavra sobre ela, uma vez, com fé. E depois, descanse. E se essa mensagem falou com você, compartilhe. Florence dizia que a palavra multiplicada sempre volta maior. A palavra que você envia hoje pode ser o início da transformação que você espera há anos. Porque como Florence Scovel Shinn ensinou e viveu, a palavra certa, enviada com fé, nunca volta vazia.